Salve galera! Estou aqui mais uma vez fazendo vídeos de dicas de pilotagem, ok? Eu tive uma experiência legal essa semana que se passou. Eu troquei os pneus da Burgmann. E o interessante, quando eu troquei os pneus da Burgmann e estava vindo para casa, a Burgmann ficou extremamente esquisita, né? Eu sei que o pneu muda a performance da moto, só que eu venho pilotando há muito tempo com a mesma moto, que é a R1, e sempre o pneu é o mesmo modelo, ou pelo menos o mesmo tamanho, mesmo diâmetro, tudo. E aí o que acontece? Eu nunca senti essa diferença, eu sabia que existia, mas nunca tinha sentido essa diferença. E aí eu queria explicar um pouquinho aí para o pessoal que pilota a moto, algumas diferenças que o pneu pode dar na pilotagem, ok? Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: peguei esse bastão de silicone, vocês devem conhecer, esse aqui é aquele bastãozinho de cola quente. E aí o que acontece? Para que eu peguei esse bastão? Para ficar brincando com o bastão? Não, para falar sobre o formato do pneu em relação à roda, ok? Há um tempo atrás eu fui dar aula para Paulinha, né? E ela estava com pneu totalmente fora de medida na moto. A moto dela deveria ser pneu 160, se não me engano, e ela estava com pneu 180, numa moto que aguentaria no máximo 160. E aí o que acontece? As pessoas ficam nessa, pneu mais largo na moto ficou mais bonito. Realmente, mas não é uma questão de beleza, é uma questão de performance. E aí o que acontece? Vamos aqui exemplificar para vocês. Eu tenho esse bastão para quê? Para dar um exemplo. Se eu tenho um pneu numa roda de diâmetro correto, eu tenho que ter mais ou menos essa linha no pneu, né? Esse arco. E o que acontece quando eu coloco esse pneu numa roda mais estreita? Eu faço isso. E aí, em vez de eu ter um ângulo de meia lua, eu vou ter um ângulo que parece um U. E o que muda esse ângulo? Eu tô com o Lorenzo aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ele quer aparecer no vídeo, ó. Esse é o Lorenzo, meu filho, que quer aparecer no vídeo. Já apareceu, agora vai embora, meu filho. E aí o que acontece? Quando eu mudo essa abertura, eu mudo a curvatura do pneu na roda. E isso aqui muda totalmente a minha pilotagem, ok? E eu vou explicar para vocês o que isso aqui vai mudar na minha pilotagem em relação a eu fechar mais ou eu abrir mais, ok? Vamos lá. Estamos aqui com a moto aí do Jorge Lorenzo. E o que acontece? Quando eu dou aula, eu explico para as pessoas que quando você vai fazer uma curva, quanto mais você inclina a moto, mais você traz a moto para dentro da curva. Quanto mais você levanta a moto, mais você traz a moto para fora da curva. E algumas pessoas não conseguem assimilar esse tipo de coisa. Por que isso acontece? Quando eu ando com a moto reta, eu estou andando com o meio do pneu, ok? Então vamos lá. Eu colei aqui o cavalete, mas vamos lá. Eu estou aqui andando com o meio do pneu. Quando eu ando com o meio do pneu, eu tenho uma linha reta aqui, ok? Se a gente for ver aqui, eu tenho uma linha reta girando. Quando eu deito a moto, eu começo a andar com a lateral do pneu, certo? Vamos ver aqui, ó, lateral do pneu. Então como eu posso exemplificar isso? Muito simples, para quem conhece um pouco aí de ferramenta, vamos dizer que isso aqui estivesse girando. Se eu encostar aqui, automaticamente ele vai me puxar para frente. Se eu pegar alguma coisa girando redonda e eu encostar aqui, como se fosse uma politriz, uma lixadeira, uma enceradeira, a tendência dele é sempre me puxar para o lado. Por quê? Porque eu tenho essa área aqui em contato com o chão. Eu costumo dizer para as pessoas que é até uma brincadeira, quando você joga uma moeda, enquanto a moeda estiver em pé, ela está correndo reto. Quando a moeda começa a deitar, ela começa a rodar em círculos. O pneu, acontece muito mais isso porque a moeda ela tem uma base quadrada. O pneu ela tem uma base redonda. Quanto mais eu vou inclinando aqui o pneu, mais eu vou chegando na banda do pneu, mais ela vai me puxando para o lado, ok? Então o que acontece com a maioria? Quando você erra uma curva, você freia, você freou, a força centrífuga te joga para fora. Se você deitar a moto quando você errar a curva e tracionar, essa moto vai te puxar para dentro da curva, ok? Então vamos entender. O ângulo de inclinação muda a curva, por isso que os pilotos inclinam tanto a moto até chegar no cotovelo no chão, né? Se fosse assim, então ele não podia inclinar tanto, não precisaria tanto inclinar. Mas vocês podem ver que todos eles, quando ele precisa puxar a moto para dentro da curva, é com essa inclinação que ele faz, justamente por causa do formato do pneu, ok? Então por isso que eu disse para vocês em relação ao ângulo, vamos entender que quando eu tenho um ângulo assim, eu vou diminuir essa área que puxa a moto para dentro. Quando eu tenho assim, eu tenho um ângulo com muito mais área de contato no chão, até por isso que a Paulinha caiu no track day. Quando faz assim, você tem uma área de contato menor. Quando você faz assim, você tem uma área de contato maior aqui quando você está na inclinação.
Beleza? Essa é a nossa dica de pilotagem para hoje. Curte aí o canal, inscreva-se aí, dá um like, espalha pra galera, passa nos grupos, ajuda nós. Tamo junto, um abraço.